Olá, família Mundo dos Mistérios! Seja bem-vindo! A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que o nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. A partir de agora, iremos dar uma olhada neste local incrível. As construções de pedra de Iaino estão situadas a cerca de 17 quilômetros ao sul de Pomabamba, a uma altura de mais de 4.000 metros na encosta norte de Panharjica. Ela é o maior sítio conhecido de Recuay e é melhor descrita como uma cidade fortificada no topo de uma colina. A área da cidade é de cerca de 25 hectares no seu núcleo. Contando as defesas, currais e socalcos associados, a área ultrapassa os 105 hectares. O setor central é delimitado por muros perimetrais e longas trincheiras. Os edifícios são de pedra e densamente construídos. Nenhum vestígio de um composto de ligação foi encontrado entre as pedras, mas de alguma forma incrível, as paredes permaneceram por vários milênios. Os pesquisadores analisaram a erosão eólica e hídrica e concluíram que as estruturas têm cerca de 5,5 mil anos. Ou seja, é a cidade mais antiga encontrada no Peru. Os edifícios foram construídos de acordo com o mesmo princípio, uma camada de blocos enormes pesando até 150 toneladas. Pequenas pedras foram colocadas sobre ela. Em seguida, veio uma camada de pedras médias, novamente pequenas, no topo, e os próximos blocos megalíticos foram empilhados em cima deles. Considerando todos esses fatores, o nível de preservação das construções antigas é mais do que satisfatório. Mas os fatos surpreendentes sobre as ruínas descobertas não param por aí. O material a partir do qual os edifícios foram criados está nos trechos mais baixos. Ou seja, alguém levantou blocos pesando mais de 100 toneladas em uma altura de 4.000 metros até o topo do Monte Iaina. Os moradores que ainda moram nas imediações afirmam que as pessoas nunca construíram essa cidade. Foi construído pelos gigantes. A ciência acadêmica se recusa a reconhecer esses fatos. Coincidência ou algo mais? Lendas de gigantes estão presentes em quase todas as mitologias, os mistérios gigantes de pele clara e olhos azuis da Ilha Catalina. Eles geralmente dataram a construção de 400 a 600 d.C., com base nos utensílios domésticos descobertos pelas pessoas. Essas descobertas indicam que as pessoas viviam aqui naquela época, e não que os edifícios foram erguidos. Além disso, os historiadores oficiais não conseguiram explicar com clareza como os montanheses mal educados arrastaram blocos e paralelepípedos pesando muitas toneladas até o topo da montanha. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. Hoje vamos dar uma olhada no que foi encontrado no deserto iraquiano. Chegando ao ponto culminante de uma busca que vem ocorrendo nos últimos anos, uma equipe de arqueólogos afiliados ao Museu Britânico finalmente desenterrou os restos perdidos de um palácio e templo sumério na antiga cidade de Girso, nas planícies do sul do Iraque. Essas ruínas datam de pelo menos meados do 3º milênio antes de Cristo, levando a arqueologia da Mesopotâmia ao limite da fundação da civilização moderna, um marco creditado aos antigos sumérios.
Foram os sumérios que inventaram a escrita e criaram o primeiro código de leis, entre os anos 3500 e 2000 a.C. Suas inovações e realizações em arte, religião, ciência, matemática, arquitetura e organização social ajudaram a estabelecer um modelo para os futuros construtores de civilizações no crescente fértil da Mesopotâmia e na região circundante. A lendária cidade de Girsu, localizada em um local hoje conhecido como Tel, foi uma das principais cidades do mundo e um importante centro da cultura e sociedade suméria. É considerado o berço da civilização e um dos patrimônios mais importantes do mundo, pelos descobridores de seu palácio e templo, liderados pelo Dr. Sebastian Rey, curador do Museu Britânico e especialista da antiga civilização da Mesopotâmia. As últimas escavações começaram em Girsu em 2015, como parte de um projeto conjunto financiado pelo Museu Britânico, JET e o Conselho Estadual de Antiguidades e Patrimônio do Iraque. Esta iniciativa fazia parte do esquema do Iraque do Museu Britânico, que foi lançado para ajudar a proteger patrimônios ameaçados no Iraque e na Síria de serem vítimas das contínuas depredações do notório Estado Islâmico. Surpreendentemente, esse sítio arqueológico de alta importância não havia sido explorado por mais de um século antes que os arqueólogos do Museu Britânico chegassem ao local. Girsu foi descoberto pela primeira vez em 1877 pelo arqueólogo francês Ernest de Sarzec, e o local foi tão explorado depois disso. Mais de 100 mil tabuletas cuneiformes foram removidas durante várias escavações, que ninguém tinha certeza se algo significativo restava para ser descoberto. A guerra constante na região no século XX foi outra complicação que afastou as pessoas da área. Mas Girsu nunca foi realmente esquecido pelos arqueólogos, e o sonho de desenterrar suas estruturas mais essenciais e fundamentais já foi realizado. Os hieróglifos egípcios estão entre os sistemas de escrita mais antigos do mundo, datando de cerca de 5.200 anos. Conhecido pelos antigos egípcios como a língua dos deuses, é dito ter sido criado pelo deus do conhecimento Thoth. Os hieróglifos eram vitais no cumprimento dos deveres reais e eram usados por poderosos faraós e seus escribas para registrar as conquistas de seu reinado. Hoje, milhões de hieróglifos em textos sagrados, sarcófagos, túmulos e monumentos permanecem como memórias de uma era passada altamente civilizada. A partir de agora, iremos falar sobre esse mistério do Egito. O antigo sistema de escrita egípcio é uma escrita pictórica, com um grande número de caracteres, 24 dos quais representam o que seria reconhecido como letras. Outros representam palavras completas ou combinações de consoantes. Existem entre 700 e 800 símbolos básicos chamados glifos, e não há pontuação ou indicação de onde as palavras ou frases começam ou terminam. Ao preparar suas tumbas, muitos cidadãos no Egito tinham guias hieroglíficos do outro mundo, escritos nas superfícies das paredes das tumbas e no interior dos caixões. Inscrições hieroglíficas nas paredes dos templos e outros monumentos eram usadas para fins decorativos e sagrados. Partes dos livros dos mortos, uma compilação de feitiços que os antigos egípcios acreditavam que os ajudariam na vida após a morte, foram inscritas em sarcófagos. As inscrições encontradas nas paredes dos templos, sepulturas e monumentos foram destinadas à eternidade. Os hieróglifos mantiveram sua importância como meio de comunicação com os deuses, e os egípcios acreditavam que sua língua era um presente de Thoth, o deus lunar da sabedoria e da deusa Sishat. Esses escribas também podem ter algo a ver com o tempo que língua egípcia conseguiu sobreviver, já que os hieróglifos eram vistos como um presente dos deuses. Alterá-los ou abandoná-los era um ato de sacrilégio.